Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais um Faceg Pod. Que prazer desfrutar da sua companhia. Temos aqui hoje mais um entrevistado, mais conteúdo para você. Importante a conversa de hoje, né, Márcio? Fernanda, eu cada dia que passa fico mais apaixonado por esse podcast, porque ele está nos permitindo conhecer muitas histórias, pessoas que realmente estão fazendo a diferença no estado de Goiás, no campo classista, político, empresarial, e hoje não vai ser diferente não, Fernanda. Não, estamos recebendo aqui Marco Chaú, que é presidente do Sind Informática. E aí, Marco, as pessoas já se perguntam, importante porque não entendo nada de informática, é justamente por isso, porque é um território com muitos leigos, né? Seja bem-vindo. Muito obrigado, é uma honra estar aqui com vocês. Tudo bem, Márcio? Tudo bem, Fernanda? Estamos aqui para colaborar. Que maravilha. Quando a gente fala em informática, em tecnologia, já vem logo à cabeça IA, né? IA. Eu sei que a gente vai conversar muito sobre inteligência artificial, mas vamos começar tentando entender aí um pouco do sindicato. Ele faz parte do Sistema S, Marco? Isso, a gente estamos presentes do Sind Informática, que é um sindicato patronal, ou seja, fica coordenando as empresas de tecnologia, de comércio e afins do estado de Goiás. Que a gente tem que separar, existe o sindicato laboral e existe o sindicato patronal. No caso, nós estamos na presidência do sindicato patronal. E ele faz parte do Sistema S. Nós somos filiados à Federação do Comércio, que contém 33 sindicatos patronais, e a Federação do Comércio é filiada à Confederação Nacional do Comércio, que é a CNC, que compõe todos os estados, as federações de todos os estados do Brasil. Se a gente puder explicar o Sistema S, como é que a gente explica? Ele foi criado para dar apoio às empresas e formar mão de obra técnica para essas empresas. Técnica e graduação, né? Então a gente tem, por exemplo, muita gente conhece o SESC, SENAC, Senar, Senat, Senai e assim por diante. Tudo com S. Tudo com S, por isso o Sistema S. Então nós temos aqui no caso da Federação do Comércio, ela é responsável por coordenar ações dos sindicatos e é responsável também por gerenciar o SESC e o SENAC. O SESC tem como core dele a parte cultural e ensino médio, e já o SENAC ensino profissionalizante. Então a gente separa isso daí. E cada federação toma conta do seu S de ensino, no caso que é comércio, SESC e SENAC. Entendido. E aí, o que tem de tecnologia aí dentro do sistema? E dentro do comércio, né? A gente está falando de tecnologia no comércio. Bem, em relação à CNC, que é a confederação, ela está bastante preocupada e está sempre se atualizando. Então, eu como presidente do Sind Informática, o Marcelo Baiol, que é o nosso presidente aqui da federação, me colocou no Conselho Brasileiro de Tecnologia da Informação da CNC. Então, a gente tem reuniões bimestrais ou trimestrais que tratam do assunto tecnologia dentro do comércio. Então, são feitos ali vários estudos, a gente fica também monitorando tudo que está acontecendo dentro do legislativo e dando ideias e sugestões. Porque no meio político, né, na parte de leis e tudo, se a gente não fica de olho, vai muito jabuti ali. O que é um jabuti? É alguma coisa que passa se a gente vê e depois que passou é difícil reverter. Então esse monitoramento, tanto da federação quanto da confederação, é muito importante. E a gente também faz um direcionamento tecnológico. E aqui também a parte de tecnologia em Goiás, de inovação, por exemplo, a gente tem em Goiás o Pacto Goiás pela Inovação, que é um fórum de entidades, onde a gente tem hoje cerca de 73 aliados e cuida de quê? Promover inovação em Goiás. Então estamos com várias ações em andamento, que é a parte de informação. Hoje a gente já tem um portal de Business Intelligence, que a gente chama de BI, né? Se a gente acessá-lo, a gente consegue ver lá todas as empresas, todas as startups que existem na área de inovação, todas as faculdades. Depois a gente pode deixar aí nos comentários o link para o pessoal acessar e ter essa informação, porque ela é pública. Foi um trabalho do Pacto Goiás pela Inovação. Estamos tratando esse ano da interiorização da inovação, ou seja, a ideia é que teremos mini pactos espalhados em regiões estratégicas aqui do estado de Goiás. Isso é interessante, porque parece que existe um abismo entre a capital e as cidades do interior. Isso. Ou seja, a gente tem centros muito desenvolvidos e que precisam realmente do apoio dessas entidades, né, desse movimento, para poder coordenar ações que sejam trabalhadas em conjunto, que é o principal. Chaú,
até para ajudar as pessoas que estão nos acompanhando a entender melhor. Quando a gente fala sindicato patronal, vem à mente que aquele sindicato ele tem quase que como única atuação, tá junto com as empresas quanto da negociação, da definição de valores a serem pagos aos funcionários no próximo ano, as convenções. Só que o sindicato é muito mais amplo do que isso. Também é para essa finalidade. O que o Sindinformática faz? O que leva uma empresa a estar afiliada dentro do Sindinformática? Bom, um dos aspectos mais importantes que a gente tem do sindicato patronal são as negociações coletivas, como você abriu, que é a negociação com o sindicato laboral. O Sindinformática fecha todo ano 5 negociações coletivas. Então tem de processamento de dados, telefonistas, teleoperadoras, instaladores e do serviço de comércio de eletroeletrônicos que estão debaixo da nossa... mais o Sindivendas, que é um outro sindicato laboral que a gente faz essa convenção. Outra coisa que a gente faz que é muito importante, o acompanhamento legislativo aqui dentro do estado e dentro da cidade de Goiânia para saber o que está acontecendo de leis, o que vem por aí. A gente auxilia lá no trabalho de monitoramento dessa parte também, que é muito importante. Outra coisa que a gente faz, relacionamento. O sindicato está aqui para poder prover negócios para as empresas de tecnologia. Então, a inovação que a gente fez agora, eu estive na Índia há algum tempo atrás e nós levamos daqui um portfólio das empresas goianas que estão filiadas ao sindicato. Isso pode abrir negócios lá fora. Ou seja, esse trabalho, essa execução ainda não tinha sido feita, de acordo com o que a gente pesquisou, por nenhum outro sindicato aqui quando vai para o exterior. Então nós fomos para o exterior buscando também um relacionamento lá fora. E aqui dentro, quando as empresas estão filiadas, elas podem nos ligar e pedir contato. Por exemplo, eu queria falar com alguém de uma empresa X aqui do país. Com certeza essa empresa X faz parte de algum sindicato patronal espalhado país afora. A gente tem acesso a isso, a gente consegue ter o acesso e conversar e fazer esse intercâmbio ali para se aproximar. Isso é tão interessante, porque quando a gente pensa nas vantagens de ser sindicalizado, né? Às vezes a pessoa vai falar assim, vou me sindicalizar, vou me filiar só para ter a carteirinha ali do clube, para ter acesso ao clube, para ter acesso ao plano odontológico. É muito além disso, né? Você está dizendo que você está levando o nome dessas empresas para a Índia que você esteve recentemente? Exatamente. Então, foi feita uma série de apresentações. Essa ação, inclusive, está concorrendo no CNC, que é a confederação, como é que chama? Isso que agora eu lembro o nome. Por exemplo, no ano passado, o Sindinformática ganhou no processo no Brasil inteiro como sindicato, em termos de gestão, que mais foi produtivo. Nós ficamos em primeiro lugar no nacional no sindicato pequeno porte, na CNC. Ganhamos esse prêmio ano passado. E são com ações como essa. E o que você falou também é importante. O que a gente tem ali em contrapartida que ajuda também o empresário? A gente tem uma série de convênios, odontólogo, planos de saúde. A gente trabalha com 2 modelos de plano de saúde, então tem para todo gosto, até 3 modelos, né, que a gente pode citar. A gente trabalha com a Apvida, que permite colocar pessoas dependentes, pai, mãe e tudo mais. Trabalha com o Brasil Mais, que é só para funcionários e dependentes diretos, né? Da pessoa, como filhos. O pai já não entra nesse caso, mas é um plano mais barato. E trabalha também com uma empresa até conveniada nossa, que provê ali um desconto na telemedicina, em farmácia e tudo mais. O empresário pode ter a carteirinha de conveniado do Sesc e Senac, usufruir ali aqui dentro com alguns descontos, e fora uma série de outros convênios que a gente vem firmando para melhorar ali a vida do empresário. Mas acho que o que o empresário mais gosta é de negócio. E é ali que a gente está podendo fazer essas parcerias. Parceria aqui com a Facieg, né? É lógico que a gente tem que viver disso aí de parcerias, que quando a gente não consegue algum contato via ali, a gente vai acionar aqui o Márcio, vai acionar o CDL de algum local, da Facieg e tudo mais, associações, né? e Uniforças realmente. Vamos falar da Solute, certificação digital? Fernanda, eu fico lembrando da época que a gente usava muito cheque e havia aquela expressão de que eu não dou um cheque em branco. Queria dizer que você não ia passar o cheque para quem você não conhece, porque, obviamente, isso era um risco muito grande. Hoje, o certificado digital é o cheque em branco. O problema é que as pessoas perderam a noção do perigo. Fazem certificado digital com quem nunca viu, vem, às vezes, um e-mail oferecendo certificado digital, e isso é um risco muito grande, porque, através dessa ferramenta, grandes operações são feitas. Inclusive, isso pode causar um
problemaço dentro da sua vida comercial. O que é a nossa sugestão? Você tem que fazer onde tem lastro, onde tem credibilidade. E o nosso sistema, através das associações comerciais, faz um certificado digital. Nós somos parceiros da Solute, que é simplesmente a empresa que tem o maior volume de venda de certificado digital do Brasil. E outra coisa bacana, sabe de onde é a Solute? Daqui de Goiás. Olha que honra, né? Márcio, como é que eu faço então para conseguir fazer o meu certificado digital, tá renovando? É só ir na associação comercial, você está pegando um certificado digital que tem credibilidade, que tem procedência e ao mesmo tempo você está ajudando o sistema para te representar. O Shaul, até no sentido de representação, hoje o Sind Informática, qual que é o tamanho dele? Quantos associados vocês têm? Hoje a gente tem uma base de CNPJs aqui em torno aí de 20 mil CNPJs em Goiás, considerando toda a nossa base sindical. A base filiada, a gente está fazendo agora um processo de atrair mais os filiados, né? Nós estamos hoje quase com 200 filiados já. Quando eu assumi o sindicato, a gente era 26. Então nós estamos cada dia mais ficando mais forte, tendo mais representatividade, e isso é muito importante, porque com quanto mais filiados a gente tem, a hora que a gente faz alguma demanda, principalmente na parte de leis, que a gente tem que comparecer na Assembleia, bater palma, fazer algum esforço, isso aí conta. E que tipo de empresa pode filiar-se? De que Empresas ramo? do ramo de informática, tanto comércio quanto desenvolvimento de software. Telecomunicações e telecomunicações. Toda parte de telecomunicações, removendo-se somente provedores de internet, que o resto todo está na nossa base. Então toda a parte de desenvolvimento, planejamento, startups de tecnologia, todas essas podem vir. E um programa legal que a gente vai entrar esse ano agora, vamos lançar, vai ser a parte de apoio às startups. A gente vê que tem lá os hubs, por exemplo, Hub Cerrado, Hub Goiás e outros hubs que a gente tem aqui de inovação, que dão apoio à startup. Eles não têm... O que é um hub? O hub é um local onde se concentra algum tipo de negócio. Então, o hub de tecnologia concentram-se empresas de tecnologia. Não significa que é um espaço físico. É um espaço, muitas vezes é um espaço físico, né? Por exemplo, o Hub Cerrado tem lá as suas startups. Hub Goiás tem as suas startups. O Hub aqui o Compulab, que é da FAEG, tem lá as suas startups. Mas as startups precisam de apoio. Esse apoio pode vir também do Sistema S na filiação a um sindicato, que a gente consegue dar um apoio a mais, tanto na parte de convênio médico, mais barato, quanto na parte cultural e outra assistencial. Deixa eu fazer uma outra pergunta bem ignorante também, para a gente traduzir, porque eu acho que a gente tem um pouco desse papel de traduzir a informação. A gente está transmitindo o nosso conteúdo para milhares, né, de pessoas, para muitas rádios, e às vezes alguém está ouvindo a gente falando, o que é startup? Vamos traduzir a informação? O conceito de startups são empresas criadas assim, varia muito, mas assim, há poucos anos e que mexem com inovação disruptiva. Ou seja, uma startup geralmente, quando ela inicia, não se sabe se aquele negócio vai dar certo. Então, assim, eu vou montar aqui uma startup para ver se o vento, ao contrário, vai encher um balão, qual a velocidade. Uma coisa assim doida mesmo. Então, o pessoal faz o projeto e muitas vezes vai para um hub para poder, que a gente chama de incubar. Ou seja, ali dentro, a pessoa que teve essa ideia desse novo negócio, que pode ser disruptivo, ela recebe ali todo o apoio de pessoas mais sêniores. Então, existe muito ali as empresas maiores apoiando ideias dessas startups para solucionar problemas do dia a dia daquela empresa. Então, a startup vem para solucionar alguma dor que existe. O fato é isso. A startup pode faturar nada ou pode ser um unicórnio, que é aquela startup que já passou ali do 1 bilhão. Que arrebenta a boca do balão. Exatamente. Então, se que não vira um Vila Nova, entendeu? É sucesso absoluto. Então, a startup é aquela empresa que algo que foi criado para solucionar alguma dor que existe. Não só na parte de tecnologia, qualquer aspecto. É porque a tecnologia... Eu lembro da abertura do programa, eu falei, essa prosa é importante, porque a tecnologia tem quase que um dialeto próprio, né? Então a gente começa a falar em hub, em startup, e de repente a dona Maria está ouvindo a gente lá falando, o que esse povo está falando, né? Então é sempre interessante a gente democratizar a informação, e a tendência da inteligência artificial é caminhar para isso também, não é? É para que a gente normalize, porque ela está cada vez mais presente no nosso dia a dia. Fernando, posso lançar uma provocação aqui? Claro. O segmento da tecnologia não está ficando refém da tecnologia? Márcio, não entendi o que você quis dizer. E-commerce.
Eu fico vendo, por exemplo, a gente anda muito, vê muitas, até porque o nosso segmento representa os pequenos, né, os optantes do simples. A internet deu uma moída, né, nessas empresas de informática no interior, que foi uma tristeza. Eu, por exemplo, sou de Porangatu com muito orgulho. Lá as lojas que tinham no segmento de informática, as que não quebraram, reduziram assim, drasticamente suas vendas. E o grande concorrente delas, a danada da internet. Exatamente. Hoje a internet veio para ficar, então a pessoa tem que se modernizar, ela tem que se adequar ao negócio visando essa nova metodologia de comércio, né, que veio principalmente para a área de eletrônicos. A gente tem vários sites que se compram online, você já vê o preço, você não sai de casa, e são sites, existem sites confiáveis, é que eu não vou aqui citar nomes, mas tem que comprar de locais que a gente confia. E ali já te entrega na porta da sua casa, aquele produto exatamente como você pediu. E esses sites confiáveis, se o produto chegou diferente, ele te devolve. O dinheiro, você faz a devolução da mercadoria, ou mesmo, se comprovar que chegou alguma coisa que é farsa, ele te repõe o dinheiro, mesmo sem devolver ali a mercadoria. E realmente os pequenos negócios de tecnologia, de comércio de eletrônicos, foi muito afetado. Quem não se adaptou a esse novo método, realmente vai fechar as portas. E a IA está vindo aí também nesse jeito. Quem não estiver utilizando inteligência artificial dentro do seu negócio está fadado a fechar. Porque vai ficar mais caro, vai ficar menos competitivo, as ações que eles vão tomar vão ser mais demoradas, sendo que a inteligência artificial está aí para poder fazer toda a parte de apoio em cima disso aí. E de maneira muitas vezes gratuita. E quando a gente fala em chat GPT, nós já estamos atrasados, viu, Márcio? O negócio agora é DeepSeek. O que é isso? Vou te falar que você está um pouquinho atrasada também. Eita, eu tô te falando. Não tô entendendo nada. Se não tá parando. Hoje a gente tem... O ChatGPT foi o grande... Assim, foi inaugural para o público, né? Já existia algumas IAs antes, mas o ChatGPT abriu a porta para as pessoas leigas ali acessarem a inteligência artificial. Parei lá. Aí veio o Gemini, ou Gemini, tem muita gente que fala, mas eu falo o Gemini, veio também no estilo do ChatGPT. Aí veio o DeepSeek. DeepSeek é uma startup chinesa, aonde com muito menos recurso de energia e recurso de processamento, conseguiu um desempenho igual ou melhor ao ChatGPT. Isso é de quando? Tem uns 3 meses, mais ou menos. A startup foi criada há um ano, né? Então eu estou desatualizado. Você está vendo a velocidade em que a tecnologia se movimenta. E agora o Elon Musk soltou a dele também, que é o Grok 3, que é outra inteligência artificial que vem aí para colaborar. Muitas vezes eu faço uma brincadeirinha, eu vou lá e faço exatamente a mesma pergunta em 3, 4 plataformas diferentes e vejo que as respostas são complementares, né? E a gente tem a inteligência artificial dá a resposta tão boa quanto a sua pergunta. Então, quando você for perguntar, você tem que fazer todo um embasamento primeiro para depois ela te responder de maneira mais eficaz. Então, muitas vezes eu quero, não só para comparar, mas ver ali realmente qual que é a união dessas 3 ali, que elas recebem. Uma inteligência artificial, ela é treinada, tá? A gente fala ali de inteligência artificial e nós não chegamos ainda dela ser inteligente. Por quê? Porque ela recebeu um treinamento prévio e a partir daquele conteúdo que ela foi treinada, ela consegue te dar uma resposta. E nesse treinamento ela é direcionada? Esse é o grande desafio da inteligência artificial. Ela não ter aquele viés para um lado ou para outro. Então ela tem, a gente chama de bias na linguagem técnica, mas é um viés, por exemplo. Elon Musk por trás disso. Viés religioso, viés político, viés racial, tudo isso aí faz parte do treinamento que ela teve. Se o treinamento não foi corretamente balanceado, se ela não foi corretamente treinada, realmente a inteligência pode induzir a uma determinada rumo que não é realmente o correto. Então isso é um dos grandes desafios que a gente tem na hora de fazer um treinamento da inteligência artificial. E aí quando a gente vai abrindo esse leque, né, quando vai se criando tantas opções, deve-se prevalecer também aquela com maior credibilidade. Exato. Então e hoje as inteligências estão se autoaprendendo, ou seja, à medida que o pessoal está utilizando, ela usa aqueles dados para aprender. Tanto é que algumas delas perguntam assim, qual resposta, ela põe 2 respostas na tela e fala, qual que está mais correta para você? E eu sou o ser humano, eu vou lá e ajudo
ela a colocar e dar sequência, e ela vai aprendendo aquilo ali para todo mundo. Então, quando eu coloco algo na inteligência em nuvem ali, ele não é uma coisa secreta, né? Então, é lógico que o Márcio aqui não vai acessar algo que eu pesquisei, mas aquela inteligência que ela aprendeu na minha pesquisa vai servir depois para alguma pergunta que ele faça. Eu tenho medo extremo de voltar contra a gente. Então, eu fico pensando também no quanto isso tem forjado a realidade, né? Uhum. Hoje eu ainda vi uma atriz se queixando que foi usada a imagem e a voz dela na propaganda de um produto não confiável. E ela falando que está cada vez mais frequente, que não é a primeira vez que usam a imagem dela para fazer propaganda de produto. Daqui a pouco ela não é contratada mais, né? É só a inteligência artificial que vai fabricar a propaganda com quem eles quiserem, com a cara que eles quiserem, e garantir a idoneidade de um produto que às vezes não vale nada, e isso está vendendo na internet. E tem desde redação de escola sendo feita pelo ChatGPT, então tudo isso forjando a nossa realidade, né? Exatamente. Essa parte aí do que ele chama de deepfake na linguagem, ou seja, são aquelas falsificações ali profundas. Isso existe lei contra. A gente não precisa inventar a roda. Se está usando a sua imagem indevidamente, isso é quebra de direito autoral. Você tem que entrar na justiça e requerer esses direitos seus, entrar com processo. O grande problema nosso é que a justiça ainda não se atualizou, ela está muito lenta. Uhum. Então, até o estrago já foi feito. Porque quando você lança algum produto que tem alguém famoso, né, expondo ali, isso ali vende muito rápido. Uhum. Então, até que a justiça dá conta de bloquear, eu tô rindo aqui porque o problema é esse, é a lentidão. Né? Então, a pessoa vai lá e fala, tá falso, até bloquear já vendeu ali milhares de produtos, já passou a perna em muita gente. Mas a empresa não pode deixar de ser processada. Então, a gente tem que realmente entrar na justiça e buscar os nossos direitos, né? Márcio, vamos falar do SCPC, Proteção ao Crédito? Fernando, a gente sempre bate muito na tecla que não basta vender, tem que receber também. Então, quando você for fazer lá a questão do seu crediário, você tem que ter um órgão de proteção ao crédito para te aconselhar, te acompanhar, não só para ver se esse consumidor tem o histórico de negativação, mas também o histórico de vendas, o poder de compra que ele tem, até para você disponibilizar um crédito dentro da realidade que ele, de fato, consiga estar pagando. E o SCPC, que é o Sistema Boa Vista, é o maior sistema de proteção ao crédito do Brasil. Ele está disponível junto com as nossas ações comerciais. Quando você faz lá a afiliação, te é oferecido um pacote para você ter acesso a esse serviço. Então, é importante você ter esse acompanhamento. Márcio, como é que eu consigo acesso ao SCPC? É só ir nas nossas ações comerciais que você vai ter todo o respaldo. Chaú, a gente tem andado muito aqui pela FACIEG e onde vai o choro da turma reclamando da falta de mão de obra. Existe todo um debate por detrás, por que está faltando mão de obra. Mas não vamos entrar nessa seara, não. Mas eu fico imaginando, no segmento de vocês, que além de ter a mão de obra, uma mão de obra ainda muito especializada, vocês devem estar passando por um sufoco danado, hein? Hoje a parte de tecnologia, todas as partes estão precisando de mão de obra qualificada. Né? Então a gente tem, o sistema esse oferece uma infinidade de treinamentos, o poder público oferece outra infinidade de treinamentos. O que está faltando realmente é as pessoas quererem estudar. Então, atrair esse público está muito difícil. Tem o trabalho, existe o treinamento, mas o público hoje acha que é só montar startup para ficar milionário, quem quer pegar na tecnologia. Eles não passam por um período de aprendizagem, de treinamento técnico e esse tipo. Então está dando medo, porque hoje a gente já tem uma escassez muito grande. E se continuar nesse ritmo aí dos jovens nem não faz nada daqui, nem de lá, é uma geração que realmente nos preocupa. Nem estuda, nem trabalha. Exato, é os nem, né? E acha que vai dar certo ali no futuro por algum milagre. Então, em todas as áreas tem essa preocupação. Nós estamos fazendo uma série de ações para que aumentemos essa parte de treinamento técnico, né, do pessoal. É um dos desafios no Pacto Goiás pela Inovação, que a gente tem como um dos pilares essa parte de formação de mão de obra, né? Mas o que preocupa é a gente ver entrando 50 pessoas em um curso, aí dali na metade já está com 50% e formam-se 15. Então é algo que não dá para acreditar, né?
entrar mais na parte de tecnologia, que tem uma série de áreas e muitas vezes a pessoa vai trabalhar no ar-condicionado, num ambiente bem legal ali dentro e não querem realmente treinar, porque dá trabalho. Aprender não é fácil, aprender exige realmente que a pessoa estude. E assim, quanto mais estuda, melhor vai. E é um trabalho ainda que tem uma vantagem de poder ser o home office. Ou seja, a pessoa daqui de Goiânia pode trabalhar lá para a Europa ganhando em dólares. Então, mas falta mão de obra. E isso aí afeta muito mais as pequenas empresas. Porque hoje as pequenas empresas estão contratando o pessoal leigo, que é o que dá conta de pagar, é a saída. A hora que essa pessoa começa a ficar boa, entender do negócio, chega a média empresa e contrata, e depois a média empresa não consegue segurar porque vai vir ou uma multinacional ou ele vai achar algo de home office para poder trabalhar. Vai empreender. Vai empreender. Não está errado, a gente tem que formar mais pessoas na base para suportar essa cadeia. Mas essa atração de pessoas ali que está difícil. Muito difícil. Quando você diz que todo mundo quer montar uma startup, Goiás é um celeiro de startups interessantes? Pelas medidas que nós estamos fazendo, estamos começando a realmente criar mais startups. Está muito aquém da possibilidade e da capacidade que Goiás tem aqui de criar startups. Mas precisa de quê? Do ambiente tecnológico adequado. E é isso aí que a gente está tentando fazer e melhorar com os movimentos que a gente tem aqui, Pacto, junto com o Sistema S, junto com o Sebrae, junto com o governo. O governo foi assim, excepcional nessa primeira gestão do Pacto Goiás pela Inovação, fez muita coisa ali, está realmente querendo. E o foco nosso é ser reconhecido, o Estado de Goiás ser reconhecido como o centro de inteligência artificial do país e América Latina. Esse é o foco nosso aqui para os próximos 2 anos, completando esses primeiros 2 anos de pacto, para os próximos 2 agora a gente ser reconhecido. E para isso vai ter que realmente formar muita gente. Como é que é o caminho? Assim, tem uma ideia brilhante, revolucionária. Eu acho que aquilo pode virar negócio. Qual é o caminho? É muito importante você falar só para 2 pessoas a sua ideia. Tá. Deus e todo mundo. Porque a sua ideia, o que vai contar é quão rápido você consegue implementar que a gente chama de MVP, é o mínimo produto viável, assim, um protótipo, né, daquela solução, e você conversando com várias pessoas, elas vão te dando mais ideia ou descartando aquele sonho que você tem. Porque muitas vezes você tem um puta do sonho e chega... desculpa do palavrinho. Então não é guardar segredo, não, ao contrário. A startup é o contrário. Quanto mais você divulgar o que você está fazendo, e primeiro começa a conversa ali entre amigos mesmo, entre o pessoal, e depois você vai aprofundando, procura os locais onde dão apoio à startup, os hubs de inovação que a gente tem aqui em Goiás. É só entrar ali no link lá que eu vou passar aquele endereço onde são os hubs, né, que a gente existe aqui, que dão apoio a startups. Falar com o seu professor, falar com uma pessoa mais velha, o que você acha dessa ideia? E aí a gente vai vendo se tem os prós, os contras, vamos pesar, e se tiver futuro, com certeza vai receber um aporte aí. Olha que interessante. Márcio, Pignat, Marcas e Patentes, está com a gente. Fernando, você imagina, você está lá na sua casa, tranquilo, recebe uma carta falando que você é obrigado a mudar o seu nome, porque outra pessoa tem um nome igual. Calma, com a pessoa física isso não acontece. Agora, com a sua empresa, acontece. Se outra pessoa foi lá abrir uma empresa, registrou ela, fez a marca, a patente lá daquele nome empresarial, ele pode obrigar você a mudar o seu. Você imagina o transtorno que isso não vai causar. Não é só uma questão de fachada, não. Né? Porque a fachada, qualquer coisa você vai lá, troca, beleza, mas é o nome empresarial, a referência que você tem através do que você construiu ao longo de anos. E lembrando que não importa quanto tempo você tem um comércio, o que vale é quem pediu o registro primeiro. A marcha é muito caro, muito pelo contrário. O que tem é muito golpista, muito caboclo sem futuro, e fazendo comercialização desse tipo de ação que, na verdade, muitas vezes sequer entrega o serviço. Então, o melhor é você procurar uma empresa que tem idoneidade. A Pignat existe há muitos anos no mercado, é uma empresa que trabalha também há muitos anos com associações comerciais, ela faz um trabalho de parceria e que nós podemos aqui atestar a credibilidade dela. Mas como é que eu acho a Pignat? É só procurar uma das nossas associações comerciais, que lá você vai ter todas as informações. Obrigada a você que nos ouve, obrigada a você que nos prestigia aí pelas rádios parceiras, nosso conteúdo sendo transmitido
para muitos locais do nosso estado. Que bom ter a sua companhia. Estamos recebendo aqui Marco Chaú, que é presidente do Sind Informática. Obrigada a você que nos assiste também pelo YouTube. O canal aí da Facieg está cheio de episódios de podcasts para você maratonar. Não é, Márcio? Chaú, eu posso mudar um pouco o rumo da prosa Deixa aqui? eu só falar um negocinho. Esse negócio de marca e patente é extremamente importante, viu? É? Sim. Tô sofrendo um negócio desse. Eu tenho 23 anos de empresa, Neocoros Brasil Limitada. Eu chegando numa das pontas da cidade, eu botei no Waze Neocoros. Você acredita que abriram outra Neocoros? Que não tem na Neocoros Brasil, aqui em Goiânia, com o mesmo nome, no mesmo ramo de atividade, só que a minha patente, meu nome já estava registrado no NPI há muitos anos. Então eu tô lá na frente. Então eu tô tendo que fazer essa luta agora de alguém aqui mesmo em Goiânia abrindo uma empresa com o mesmo nome do meu. Olha, mas só que nós estamos protegidos. Você Esse registrou. registro, Estava registrado. Não, e sabe, Fernando, quanto que na média custa um registro? 100 mil, 200 mil, 400 mil? Nada. Não, 1.200, 1.300, 1.500 reais, a depender da complexidade do processo. Para resguardar sua marca. Para resguardar sua marca. Uma fachada hoje de pequeno porte, você vai gastar, investir uns 15 mil reais. Só o prejuízo que você vai ter de fachada, tendo que trocar, já mostra o tamanho do buraco que você está correndo risco. É o caso desse aí que copiou o seu nome. Copiou tudo. Não dá para entender qual que é a cabeça de uma pessoa dessa, mas existe. E é bom a gente estar. Porque se eu não estou registrado e ele registra, ele passa a ser o dono. Sim. E aí o processo para me provar que a minha empresa tem 23 anos com esse nome já fica muito mais caro do que um registro. O que você ia perguntando, Márcio? É uma curiosidade. Chaú, vem de onde? É nome, é sobrenome? Chaú é sobrenome, C-H-A-U-L. Né? Então meus avós chegaram do Líbano e foram os Chaús que vieram do Líbano para o interior de Morrinhos. Então minha família é original lá de Morrinhos. Meu avô chegou aqui com 16 anos. E como é que você caiu nesse mundo da tecnologia? Desde pequeno, assim, 5, 6 anos de idade, eu já desenhava no papel nave espacial e falo, quero ser um cientista, né? Aí nisso a gente foi crescendo, eu estudei aqui no Maria Auxiliadora e ali eu fiz amizade lá com o Leonardo Guedes, que hoje é um professor PhD, pós-doutorado, tudo. Ele foi para a área acadêmica e ali a gente começou a comprar revistas, só que a gente comprava revista de tecnologia e ficávamos estudando ali com 10 anos e tudo, a gente fazendo já alguns programas de computador e eu com 14 anos estava dando aula de tecnologia já que chamava aqui a Micro House Informática em Goiás. Então dava aula da linguagem Basic na época e já desenvolvia sistemas comerciais ali em COBOL nessa época, Táxi Aéreo Goiás, sistema de locadora de fita de cassete. O pessoal não deve nem saber mais o que é essa fita VHS, né, hoje em dia. E depois veio locação de DVD, então desenvolvi vários sistemas comerciais desde pequeno. E estudei, na época eu prestei vestibular para engenharia civil, passei com 15 anos, né, passei novinho demais. 15 anos! E ali, no meio da engenharia, eu fiz também uma engenharia de manhã e processamento de dados eu fiz à noite. Gente, nós estamos diante de um nerd clássico. Claro, e foi tocando. Sempre assim, essa parte de tecnologia é minha paixão. E hoje eu considero que eu sou um cientista. Antes desse podcast eu achava o Chaúca absurdo. Agora eu tenho certeza. É impressionante. E aí você se especializou em inteligência artificial também. Também. Agora foi pelo IFG, aqui, Instituto Federal de Goiás, que eu fiz lá a prova para entrar e fiz a especialização com eles. Mas assim, todo segmento, logicamente, a pessoa está né, sempre se atualizando, buscando as novidades. No ramo de tecnologia, isso não é opção, não. Você atualiza, tchau, tá fora. Então isso aí foi muito útil, porque hoje nós estamos com nossos algoritmos biométricos, estão classificados entre os top 10 do mundo. São mais de 2.000 testados, então com base na inteligência artificial que a gente implementou. Eu quero que você fale sobre isso. Então você trabalha hoje com identificação biométrica. Isso, a empresa foi criada lá em 2002 para solucionar um problema que era a identificação biométrica para alto fluxo de pessoas, com biometria. Então a gente trabalhou e focou em cima da impressão digital. E foi evoluindo. Com a pandemia, a gente já tinha algo de face desenvolvido, a gente teve que... O pessoal não queria mais encostar o dedo em nada, né? Então mudou-se para um meio de controle biométrico sem contato. A gente tinha íris,
tem a parte da impressão digital sem contato também, mas o que pegou e que colou mais aqui no Brasil foi o facial. E a gente aprimorou também essa parte do facial para alto fluxo de pessoas. Então, se você está com problema nessa parte de sistema de controle de acesso, seja para a empresa, seja para o condomínio seu, que nossa parte não é abrir uma portinha. Isso aí tem muita gente que faz no mercado. Alto fluxo é uma Alto portona. fluxo é quem a gente faz. E a gente tem vários clientes gente. na base aí que são grandes. Por exemplo, o grupo MSC Logística, que controla todos os portos, estão com a gente. Portos da Companhia Docas do Pará, algumas lojas de DHL, Tramontina homologou temos muitas indústrias aqui em Goiás, por exemplo, GSA Alimentos, estamos implementando uma solução que o pessoal não dava conta, que muitas vezes a gente adquire ali o famoso gato por lebre, né? O pessoal chega, faz aquela venda de nome, só tem a imagem lá de que funciona, e você fica ali sofrendo 6 meses, 1 ano e a coisa não funciona. Nosso sistema, eu garanto para você que vai funcionar no alto fluxo, não interessa quantas pessoas você vai cadastrar. O que pode dar errado nesse sistema, quando você diz a pessoa contrata gato por lebre? Por exemplo, vai cadastrar a foto tem que cadastrar a biometria do visitante. A pessoa fala, não, visitante aqui é só no cartãozinho, porque o sistema não aguenta o fluxo ali de visitantes do local. Demora. Né, o nosso algoritmo foi feito para ser rápido. Então, quando você tem ali milhares e milhares de pessoas, começa a ficar lento. Nós temos clientes com 1 milhão de pessoas cadastradas, no caso do Alameda Shopping lá de Brasília, facial e digital, funcionando em computador normal, sem alto custo ali de hardware. Então, isso é um diferencial muito grande. Essa biometria no shopping, para que é? Alameda Shopping, ele tem lá 2 torres comerciais, com dentista, escritório de advogado, tudo que o público em geral vai ali. Parecido com o nosso Orion aqui. Exatamente. E ele separa a parte dos escritórios do shopping. Então a pessoa chega, você faz o cadastro, sobe lá para o escritório, essa pessoa pode descer, entrar no shopping, depois voltar ali para o escritório sem problema nenhum. Mas a pessoa do shopping normal já não entra para fazer o exame nessa área mais restrita, né? Você citou aí só um cliente seu, praticamente é 1 milhão de pessoas. Uhum. Então a tecnologia com os dados, ele também caminha muito com a questão da segurança, né? Isso. Porque se esses dados vazam, olha o estrago que é feito. Com certeza. Então, principalmente a parte biométrica. Todo o algoritmo nosso é tudo criptografado, ou seja, não tem jeito de ninguém chegar lá e fazer essa cópia desses dados. O banco de dados também é protegido. E ele fica em poder do nosso cliente. Se o cliente quiser colocar esse dado na nuvem, a gente ensina ele como proteger. Mas muitas vezes fica ali no local mesmo. Ou seja, a nossa empresa, que é a Neocoros, ela não tem acesso aos dados do cliente, que é uma proteção maior ainda, né? Porque não fica ali acesso público, assim, entre aspas, na nuvem nem nada. Então fica bem protegido localmente e tem todas as regras de LGPD que a gente tem que obedecer, né? Em cima. Márcio, vamos falar da FIC Goiás? Vale a pena? Vale a pena, inclusive a FEComércio é uma das grandes instituições parceiras, juntamente com a FIEG, também a Sebrae e o Fórum Goiano de Habitação. Juntamente com a FACIEG, essas instituições estão somando força, vão fazer o maior evento da indústria e comércio, da nossa história, da economia goiana. Vai ser muito bacana, vai ser aqui em Goiânia, final de outubro, começo do mês de novembro. Nós temos a possibilidade de ter uma parceria comercial com quem está nos assistindo. Márcio, eu quero levar minha empresa para expor, porque realmente vai ser um evento muito grande e de fato vai. Vai ser no centro de convenções, ainda mais pela capilaridade que essas 5 instituições têm, vocês podem ter certeza que vai ser um evento de alto impacto. Márcio, como é que eu faço para ficar sabendo? Como que eu posso participar dessa feira? No aspecto comercial, é só entrar em contato com as nossas ações comerciais que eles vão te dar todas as informações. Jaú, a gente falou agora há pouco dos prejuízos que a inteligência artificial pode trazer, né? Eu citei o caso lá da propaganda forjada, mas tem muita coisa boa também acontecendo, né? Por exemplo, a IA no campo, na agricultura, ela permite que os agricultores antecipem ali decisões, aumentem a eficiência da produção. Ela já está sendo aplicada com eficácia no campo. Você disse, inclusive, que palestrou sobre isso recentemente.
Exatamente. A FAEG, que é a Federação da Agricultura, está com um projeto excelente ali, com o Pedro, que gerencia ali o Campo Lab. Eles atendem centenas de pequenos agricultores, que é onde tem que chegar essa inteligência, né? Porque o médio e o grande já estão sabendo mais ou menos utilizar isso dali. E tem como bancar esse custo. O pequeno não tem. Então, o que a gente vai trazer agora que precisa ali? Que eu estava participando lá na Índia de um conclave, que é da onde que veio isso aí, que é um conclave da indústria indiana com América Latina e Caribe. Então, o que o indiano é muito bom? No maquinário para o micro e pequeno agricultor. O que nós somos muito bons aqui em Goiás e Brasil? Na parte de bioinsumos, para trocar a parte de pesticidas por coisa biológica, né, para não poluir tanto o ambiente, a parte de sustentabilidade. Então a gente vai ter que fazer essa união ali realmente com tecnologias mundo afora. E isso a FAEG vai conseguir trazer aqui para Goiás. Tudo. Outra coisa importante na agricultura é que Goiás é o hub, né, onde se concentra todas as inovações que estão no Sebrae na parte da Agritech, que são as tecnologias para o campo, né? Então, tudo que vem de inovação passa pelo Sebrae Goiás aqui nessa parte de agricultura. Então, o mundo está preocupado, né? A gente tem muito que evoluir e principalmente aumentar a produção do micro e pequeno. Isso é feito com tecnologia, com inteligência artificial, onde você faz ali o importante para a inteligência artificial é ter muitos dados para serem processados. E fazendo essa capilaridade, a gente consegue treinar a IA para prever o que pode acontecer. Detecção de pragas, hora que vem ali a gente coloca sensores espalhados em vários locais, a gente vê que tem uma praga chegando ali de algum lugar, já faz a proteção. Então tudo isso vai ser muito automatizado e a automatização vai dar a velocidade necessária para a tomada de ações. Isso é que é o importante. Você comentou também, antes de iniciar aqui o podcast, que você tem muita atuação na questão dos condomínios, né, da automação. Até você brincou aqui do acesso ao prédio aqui da FACIEG, né, com uma sistemática ainda antiga. Como que é esse trabalho seu, para os nossos ouvintes entenderem? Hoje a gente trabalha no controle de acesso em vários condomínios aqui em Goiânia e no Brasil, seja diretamente através da nossa empresa ou através de parceiros. Ou seja, se você tem uma empresa e quer mexer nessa área de tecnologia e de segurança de acesso, só nos procurar que vai ser cadastrado, vai ser treinado e tudo mais para ser utilizado. Dei o exemplo aqui do prédio, é que eu venho aqui há muitos anos e eu nunca vi esse sistema funcionando de fato. Mas eu sempre vejo equipamentos novos e nunca funcionando. Ou seja, vocês estão gastando dinheiro numa coisa recorrente que nunca funciona. Então eu troco o fornecedor ou vai atrás de alguma coisa que vai funcionar. Porque eu fico realmente assim, chateado de ver equipamentos novos e parados. Então é melhor não ter nada, né? Porque o faz de conta não dá. Vou dar outro exemplo aqui que toda vez eu brinco. O prédio aqui do Palácio Pedro Ludwig Teixeira, você chega lá como visitante, ele pega aquele tanto de dados seu, todas as vezes, eu pergunto, mas para que isso daí? Não, é para poder você entrar, mas daqui 15, 20 dias esse dado já não está lá mais, porque o sistema não suporta. E para sair não tem controle nenhum, e para entrar, muitas vezes a pessoa libera a catraca para você entrar, então, ou seja, não tem cadastro de nada, muitas vezes falho. Então não dá para entender realmente como que a pessoa investe um dinheiro que é caro, né? Não é prédio onde o governador está, onde exato. Os secretários estão. Exato. Requeria qualquer tipo de segurança mais reforçada, né? Com certeza, pelo menos que funcionasse, ou seja, fica cadastrado ali um dado de maneira mais perene. Eu chego lá, faz aquele monte de pergunta, a última vez eu falo, não vou te responder e-mail, nem telefone, nem nada. Eu falei, por quê? Porque vai apagar isso daí, não vai ficar nada, né? Não, esse é tão louco, Fernando. Eu gosto muito de futebol, né? E então sempre venho acompanhando as notícias. E com a adoção do reconhecimento facial, do que está acontecendo de casos, de que a polícia está encontrando no meio da torcida, gente que está com mandado de prisão em aberto e tal, é uma loucura. Isso aí é muito importante a gente até frisar nessa parte. O reconhecimento facial, no meu ponto de vista, foi feito para esse tipo de uso. Localizar ali suspeitos, porque ela não vai te dar uma razão de 100% ali de certeza em cima, mas aí o segundo, com a abordagem humana, você realmente vai ver se realmente é aquela pessoa que é procurada ou não. Porque eu não tenho esse número, mas estou procurando saber, dentre os que foram localizados,
quantos falsos alarmes a gente teve. E ocorre o seguinte também, a inteligência artificial ainda, para o reconhecimento facial, tem problemas. Não consegue diferenciar gêmeos univitelinos, ainda não estamos ainda tentando, não tem ainda uma tecnologia 100%, esse gêmeo é outro. E a parte de tonalidade de pele. Peles mais escuras ou bem mais claras também tem dificuldade na identificação facial. E isso pode causar o que a gente chama de um falso positivo. Né? Quando eu abaixo ali o número que a gente chama o fator de segurança ali em cima, poder ser reconhecido essas pessoas que têm pele mais escura ou pele muito clara, assim, que ele fala, não é racismo, não é porque tem a pele negra, não, porque o albino também tem problema. Ou seja, a falta de contraste, de tonalidade ali da pele, a inteligência artificial ainda tem algum trabalho em cima disso daí para ser desenvolvido. Isso causa apenas que uma pessoa possa ser reconhecida por outra. E isso aí pode causar problemas. Por isso que ela foi feita para a área de pegar um suspeito e não afirmar que aquela pessoa pode ser realmente ali o criminoso. Então necessita da abordagem, de uma segunda abordagem humana. O governo federal quer usar também esse tipo de procedimento para diminuir as fraudes nos benefícios sociais, né? Uhum. Bolsa Família, para dar uma filtrada nisso aí. É possível fazer isso? Também é possível. E eu acho que é o fim, a análise biométrica daquele plano. Né? Hoje a gente tem uma solução online que você pega pelo celular as 4 digitais de uma pessoa. Então você pega aqui no celular 4 digitais mais a face. A solução Neocorus. Feita com um projeto do governo, que foi o Tecnova 2, que a gente chamou ele de Yorkey, né? Yorkey é um acrônimo para You Are the Key, ou seja, você é a chave. Por quê? Quando eu quero realmente combater a fraude, somente a face eu acho que não pega, certo? Quando eu quero fazer uma base de 1 para N. O que é 1 para N? Ou seja, eu tenho aqui a minha face, está cadastrada no CPF X, e essa face eu tenho que ter certeza que vai estar somente nesse CPF X. O facial sozinho é complicado, mas se eu uno o facial com impressão digital, 2 biometrias da pessoa, eu vou ter uma segurança com certeza do que vem, de que aquela pessoa é realmente ela. Shaul, Só para continuar essa parte aí do governo, porque eu quero cadastrar o dado facial na identidade, e ele não bateu 1 para N, ou seja, bater com todo mundo, se for só 1 para 1, eu posso continuar tendo mais de uma amostra biométrica da mesma pessoa. Entendi. Isso que é importante. Diz o ditado que quem controla hoje a tecnologia controla o mundo. Uhum. Você é uma pessoa que já viajou vários países, conhece bem a realidade lá fora. A China também é hoje a referência na tecnologia? Eu acho que a gente pode segurar essa resposta e falar da FEComércio antes. Bom, a FEComércio é uma instituição amiga, parceira. Ela representa os sindicatos patronais, dentre eles aqui o Sindinformática, presidida pelo Marcelo Baiocchi, que vem fazendo um trabalho memorável de fortalecimento do setor produtivo como um todo, e ela também toma conta lá do SESC, do SENAC, que são 2 braços imprescindíveis, um na parte da qualificação, o outro na parte também de lazer, entretenimento, na parte cultural. A FEComércio, ela, através dos seus sindicatos, faz uma representação muito efetiva do comércio goiano. Segue lá o Instagram da FEComércio e vamos junto fortalecer o setor produtivo. E agora sim a gente pode falar desse domínio de quem detém a tecnologia. Bom, os países como China e Índia estão realmente investindo muito em formação de mão de obra. Não existe crescimento tecnológico sem formação de mão de obra lá do país, que é ele que vai crescer. Só importar mão de obra de outros países não funciona, principalmente que essa pessoa pode aprender aqui e levar embora. Então a China e Índia estão já com um investimento forte na formação de mão de obra qualificada para suprir essa demanda. Então é um trabalho que não começou agora, já tem vários anos que a China vem fazendo. O da Índia começou aí há 5 anos atrás, mais especificamente ali nesse tipo de formação e treinamento, mas a Índia, por exemplo, já tem um histórico de prestação de serviço em áreas de tecnologia. Mas agora o governo lá acordou que o jeito deles desenvolverem é realmente investindo em tecnologia e na industrialização do país e ser um novo celeiro do mundo. A gente considera ali nas visitas que a gente faz ainda, até o governador teve lá, que ela está no momento da China de 15 anos atrás. Então quem conseguir pegar esse boom em conjunto ali vai conseguir crescer
junto com a Índia, junto aqui. Então, a gente tem que formar mão de obra. E o que é a realidade do Brasil no cenário internacional em termos de tecnologia? Hoje aqui, o CEIA, que é o Centro de Excelência em Inteligência Artificial, hoje é o que se destaca no mundo e na América Latina. Está aqui na UFG de Goiás. Olha só, hein? Então, nós somos referência mundiais já em inteligência artificial. E não só do CEIA vive Goiás. Nós temos outros centros de inteligência artificial muito bons aqui em Goiás, tanto no interior, ali em Rio Verde. Estamos também em inteligência aqui na FATESG, que tem curso de inteligência artificial, no IFG, que foi onde eu fiz a minha pós-graduação. Então, ou seja, Goiás está muito bem referenciado. E nós temos aqui o primeiro curso de graduação da América Latina em inteligência artificial. Porque quando o CEIA foi criado, foi para poder unir as empresas com entidades de ensino e com a parte governo, não poderia faltar mão de obra. Então, eles criaram esse curso de graduação. Nós estamos indo agora para a terceira turma que vai graduar lá na UFG. E você vê da importância. A nota de corte dos 2 primeiros lá ultrapassaram medicina. Nós temos inteligência artificial e ciência da computação, se não me engano, ou engenharia da computação em segundo lugar, logo depois a medicina. Então já está mais difícil passar para essa parte de tecnologia do que para virar médico. Shaul, para a gente encerrar nossa conversa, um medo que muita gente tem. A IA vai roubar o meu emprego? Vai se você ficar dormindo. Você não vai não vai tirar. Muitas vezes você tem que se especializar em algo diferente, né? Porque tem alguns empregos que vão morrer, mas para cada um que morre, nascem mais 2 diferentes. É por isso que a pessoa não pode ficar parada, estacionada. Se ficar esperando, não é que a IA vai tomar. Ele vai deixar de ter um bom emprego porque não se capacitou. Então, quem não se capacitar, aí, seja em que área que for, corre o risco realmente da IA vir e fazer aquele trabalho. Excelente, muito obrigada pela conversa, muito obrigada por dispor do seu tempo para vir aqui bater papo com a gente e nos ensinar tanto. Ok, muito obrigado, prazer estar com vocês, estou à disposição. Vamos nessa, Márcio? Bora que bora? Bora, bora! Obrigada a você pela companhia, um grande abraço a todos, até a próxima, tchau, tchau. Bye, bye.